Boa noite, seja muito bem-vindo ao TBC Esporte. Estamos ao vivo também em conjunto com a TV Alegro, com a RBC AM 1270 e também com a Rádio Brasil Central FM 90,1. Nosso número do WhatsApp para você é o 992298580. Manda seu recadinho para a gente ler no ar aqui, será o maior prazer falar de cada um que mandar aqui para a gente um recado hoje, tá? Já dou boas-vindas e boa noite ao meu time que está aqui hoje presente. Bem-vindo, Rafael Vasconcelos. Olá, Thaís. Boa noite, Evandro. Boa noite, Vitor. Prazer muito grande estar com vocês novamente. Boa noite, Evandro. Bem-vindo. Thaís, boa noite para você, Vitor, Rafael. Verdade. Rafael foi meu velho parceiro, Thaís, há uns 10, 11 anos atrás. Da UCG TV. Seu microfone está desligado, Evandro, seu microfone está desligado, eu vou ligar, vou pedir você para ligar e a gente volta a te dar o boa noite. Agora eu vou saudar o Vitor Monteiro, que está aqui com a gente também. Vitor, bem-vindo. Olá, Thaís Freitas, boa noite para você, boa noite, Evandro Gomes, Rafael Vasconcelos, ótima noite em especial para você que está em casa nos acompanhando em mais uma edição do TBC Esporte. E o programa de hoje, Thaís, recheado, muita coisa bacana, tem os detalhes do jogo do Atlético de ontem. Goianésia também entrou em campo ontem, Liga dos Campeões, com os grupos definidos, também o sorteio da Copa do Brasil. Então tem muita coisa bacana para a gente discutir até às 8 da noite. Agora tudo ok, Evandro? Tudo ok, boa noite, Thaís. Boa noite, Vitor. Rafael, bom reencontrá-lo por aqui, tá bom? Alegria toda minha. Há muitos anos de UCG TV, né? Estamos mais experientes. Juntos mais do que nunca. É verdade. Vamos lá, Thaís. Vamos, e o primeiro assunto dessa noite é o Atlético Goianiense. O Dragão jogou ontem na Arena Neoquímica em São Paulo, empatou em 0-0 com o Corinthians e você confere agora os melhores momentos dessa partida. A primeira investida do jogo foi do Atlético. Aos 6 minutos, Dudu recebeu na direita, levou até a linha de fundo e cruzou o rasteiro. A bola sobrou para Ferrarez, que finalizou na área, e Cássio salvou o Corinthians. Aos 16, Yuri tabelou com Chico, invadiu a área e chutou o rasteiro. Novamente, Cássio defendeu. No minuto seguinte, Chico soltou uma bomba de fora da área, de canhota. A bola desviou em Gil e foi sobre o gol. Em rápido contra-ataque, Ferrarez acionou Nicolas, que entrou com liberdade pelo lado esquerdo da área e, cara a cara com Cássio, chutou forte, mas mandou por cima do travessão. A única chance do Corinthians no primeiro tempo aconteceu aos 44 minutos, quando Léo Natel arrancou pela direita e chutou do bico da grande área. Jean espalmou. Aos 9 minutos da etapa final, Lucas Piton cruzou da esquerda e Jô pegou de primeira, parando em bela defesa de Jean. Aos 24 minutos, Nicolas cruzou da esquerda. A bola chegou em Chico, que dominou livre do lado direito da área e bateu rasteiro. A bola passou por Cássio, mas Danilo Avelar salvou em cima da linha. Em cobrança de falta lateral aos 31, Nicolas surpreendeu ao bater na direção do gol, encobriu Cássio, mas a bola carimbou o travessão. Em contragolpe, Bozelli acionou Otero, que bateu rasteiro de canhota, e Jean, com o pé direito, salvou o Atlético. A última boa chance foi do Dragão, quando Nicolas soltou um petardo em cobrança de falta de longa distância, e a bola acertou a rede, mas por fora. E será que o placar desse jogo refletiu mesmo o que foi a partida? O técnico Wagner Mancini considerou o resultado injusto. Olha só o que o treinador rubro-negro falou após o jogo. Eu acho que foi injusto, sim. Eu acho que o Atlético deixou de somar 2 pontos, porque nós fizemos um jogo grande, um jogo de uma equipe com padrão de jogo, que soube aquilo que queria desde o começo do jogo, que no primeiro tempo poderia ter saído com 2 ou mais gols e que teve um equilíbrio maior na segunda etapa, mas mesmo assim teve as melhores oportunidades, mais posse de bola, chutou mais a gol. Então eu vi o Atlético jogando melhor, mas o futebol ele nem sempre é justo, né? Nós temos que entender isso. Eu acho que, não sei se foi a melhor apresentação, mas foi uma das melhores apresentações, porque eu acho que dentro daquilo que a gente propôs como estratégia, tudo realmente foi cumprido, né? Os atletas estão de parabéns porque entenderam já aquilo que é pedido.
E com esse resultado, o Atlético segue em 13º lugar na tabela com 14 pontos e o Corinthians é o 14º com 1 ponto a menos, tem 13. E aí, meninos, o que vocês acharam dessa partida de ontem? Eu comentei esse jogo ontem e com toda sinceridade, poderia dizer, Rafael, Vitor, você que torce pelo Atlético, que o Atlético jogou tanto quanto jogou aqui contra o Flamengo naquela brilhante exibição, aquela exibição de gala nos 3-0 contra o Flamengo. Qual foi a diferença? Os gols não saíram. Porque pelos melhores momentos, não é o Mancini que entende que o resultado foi injusto. Ele entende, eu entendo, você entende, nós entendemos que o resultado foi absolutamente injusto. Os melhores momentos comprovam isso. Um time do Atlético que foi do começo ao fim. O Corinthians, no primeiro tempo, chutou uma bola para a defesa do Jean. Aliás, que goleiraço esse Jean. Acho que no Brasil hoje não tem um que saiba jogar com os pés como o Jean, goleiro do Atlético. Grande partida do Atlético. Todavia, Rafael, Vitor, precisa ganhar. Porque a pontuação do Atlético não condiz com o futebol que o time tem jogado no Campeonato Brasileiro. Foi até algo que o Wagner Mancini, nessa entrevista coletiva pós-jogo, até falou. Pelo desempenho, estou muito satisfeito, mas os resultados ainda não me agradam. O Atlético precisa transformar esse bom desempenho, essas boas atuações em vitórias. O Atlético fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, perdeu. Fez um bom jogo, pelo menos um ótimo primeiro tempo contra o Sport, empatou no Olímpico. Fez um bom jogo contra o Botafogo, empatou. Fez um ótimo jogo ontem contra o Corinthians, empatou. Então precisa dos resultados urgentemente. Mas a atuação do Atlético ontem muito, muito boa. Até antes da partida... Vitor, você ontem chegou a comentar aqui que imaginavam o Atlético propondo o jogo, né, Vitor? Você acha que realmente foi isso que aconteceu? Foi sim, Thaís. O time do Atlético não se assustou com o Corinthians, mesmo fora de casa, teve uma atuação muito boa, foi para cima, propôs o jogo mesmo, em muitos momentos acuou o Corinthians, especialmente no primeiro tempo, e tão criticado, o Dudu fez uma boa partida ontem, lateral direito, o Nicolas foi poupado no final de semana, jogou só o finalzinho do jogo contra o Botafogo, ontem foi muito bem no jogo, e faltou mesmo essa efetividade, essa eficiência nas finalizações. O Atlético está produzindo, mas não conseguiu marcar o gol que daria a vitória ontem. Falta um pouquinho mais de tranquilidade, tanto na hora da finalização quanto no último passe. Mas o Atlético ontem jogou muito bem, faltou mesmo a vitória. Somou 1 ponto, mas deixou de ganhar 2, Rafael, mais 2. E aí? Sim, o empate é sempre muito cruel. 3 empates não corresponde a uma vitória, porque pelo critério de desempate, uma vitória é ali o voto de Minerva, acaba sendo melhor. O Atlético realmente tem sido um time muito competitivo. O time do Corinthians só tem a tradição, só tem a camisa hoje, não tem desempenhado um bom futebol dentro de campo. E sem a torcida, né, que é fenomenal, que é extraordinária, as coisas ficam iguais. O Atlético perdeu uma grande oportunidade de sair com a vitória. E uma vitória para o Atlético seria fundamental, porque você tem que pensar no Campeonato Brasileiro como sendo uma maratona. São 38 rodadas. Muitas vezes não importa a largada, importa principalmente a reta final. E esses pontos, no final da competição, vão fazer muita falta. Verdade. E ontem também pelo Campeonato Brasileiro tivemos também Bahia e Botafogo no estádio Newton Santos, no Engenhão. E você confere agora como é que foi essa partida. Daqui a pouquinho a gente vai conferir como é que foram os gols de Botafogo e Bahia lá no Engenhão. E também... Não, agora já está pronto, está no ponto, então rodou. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Marco Antônio cobrou falta para a área e Gilberto venceu a disputa no alto para cabecear para as redes e abrir o placar para o Bahia. O atacante encerrou um jejum de 13 jogos sem marcar gols. No segundo tempo, Juninho Capixaba cruzou rasteiro da esquerda e Elber apareceu livre na área. Chute rasteiro com o pé direito para vencer Cavalieri e abrir 2-0. Já nos acréscimos, Juan cruzou da esquerda. Pedro Raul ficou com a sobra na área, girou e bateu de canhota para descontar. Terminou assim no Rio de Janeiro, Botafogo 1, Bahia 2.
Penúltimo colocado com 11 pontos, o Botafogo demitiu já o treinador Paulo Autuori. Quem assume interinamente lá é o Bruno Lazzaroni. E também tem uma novidade, anunciou um novo diretor de futebol, que é o Túlio Lustosa, que há mais ou menos aí 40 dias saiu aqui da equipe do Goiás e agora assume o Botafogo, clube no qual ele já foi jogador e ídolo por lá, Evandro. Sim, a primeira vitória do Mano Menezes como técnico do Bahia, eram 4 jogos, 3 derrotas, 1 vitória. O Túlio Lustosa realmente foi um volante que fez sucesso, assim como Carlos Alberto Santos, como Valdeir, goianos que fizeram sucesso lá no time do Botafogo, sem falar com o maior deles, que foi o Túlio Maravilha, né? Jogadores que se deram bem no time do Botafogo. Eu achei legal goiano. A atitude do Paulo Autuori. Ele falou que chega, não adianta, quando a pessoa insiste com uma coisa, que vê que não dá conta, é teimosia. E ele não quer terminar como teimoso. Entregou o cargo, assume o Bruno Lazzaroni. E o Túlio Lustosa talvez tenha aberto aqui o caminho para ele continuar nessa função de gestor de futebol, agora num grande clube também, que é o Botafogo, né, historicamente maior que o Goiás, embora hoje dentro do campo não seja tão brilhante, mas eu fico torcendo para o Túlio se dar bem no Botafogo como diretor. Nos últimos 10 anos, o Botafogo não fez tanto no futebol brasileiro, né? Então, eu considero hoje, Evandro, e você sabe muito bem, é claro, o Botafogo tem uma tradição extraordinária, campeão brasileiro, Garrincha, dominou o cenário no futebol, principalmente na década de 1960, junto com o Santos, mas é um time muito parecido com o Goiás no que diz respeito à tradição dos últimos anos. Portanto, é uma grande oportunidade para o Túlio Lustosa, porque geralmente nós não revelamos muitos técnicos, muitos dirigentes de futebol. E sem dúvida ele vai ter uma grande oportunidade pela frente. Nessa quinta-feira a CBF realizou já os sorteios aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir como ficou. A gente tem ali nas oitavas de final o Santos vai enfrentar o Ceará, o Grêmio pega o Juventude, o Botafogo encara o Cuiabá, o Fortaleza enfrenta o São Paulo. O Atlético Paranaense e o Flamengo, o Atlético Goianiense joga contra o Internacional, o Red Bull Bragantino pega o Palmeiras e o Corinthians encara o América Mineiro. Importante lembrar, né, Thaís, os times da esquerda, os que estavam em primeira, você lendo primeiro, jogam a primeira em casa e decidem fora. Incluindo o nosso Atlético, o Atlético Goianiense. Uhum. E o que vocês acharam do Atlético Goianiense pegar o Internacional, Evandro, jogar já contra o Inter pela Copa do Brasil? Para mim, foi a segunda pior opção para o Atlético. A primeira seria o Flamengo, pelo time que tem. Acho que o Flamengo ainda é favorito. Mas foi muito estranho esse sorteio lá na CBF hoje. Uma coisa que você poderia ter um Grenal, não teve, poderia ter um Ceará Fortaleza, não teve, poderia ter um Santos São Paulo, não teve, um Corinthians e Palmeiras, não teve. Coincidência não ter nenhum clássico? Outra coisa, ano passado os times da Libertadores chegavam, ficavam num grupo, um pote 1, pote 2. Aqueles outros que iam chegando, campeão de Copa Verde, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, eles iam chegando, ficavam no outro grupo. E esse ano diz que misturaram tudo. Mas que tremenda coincidência, que foi como se tivesse mesmo aqueles grandes que vinham pegando esses outros do outro grupo. Já reparou, né, Evandro? Só tem um jogo de Libertadores nessa Copa do Brasil, que é Flamengo e Atlético do Paraná. No mais, nenhuma coincidência. Você já reparou o sorteio de arbitragem? Diz que tem uma bola que é maior, que ela pesa mais, né? Porque, assim, é impressionante, principalmente quando são jogos importantes, que cai exatamente no melhor árbitro. No árbitro, que se não houvesse o sorteio, seria naturalmente escalado. Então, infelizmente, hoje, não dá para confiar em muita coisa, né? A gente já fica com o pé atrás em relação a isso. E eu não sei se a gente tem as imagens, se nós tivermos, a gente vai perceber que houve algo, no mínimo, muito estranho em relação a esse sorteio. Pois é, vocês estão falando tanto do sorteio, vamos ver como é que foi. Tem. Vamos lá, Roger Flores. Aqui. Lá quem tá faltando, hein? Vamos lá, Roger Flores. Quem tá faltando, hein? Vamos lá, Roger Flores. Aqui. Lá quem tá faltando, hein? Roger, eu não sei não, hein? Pelo que eu vi ali na imagem, eu achei que ele olhou, deu uma trocadinha ali na bolinha. O que vocês acharam? É a maior comprovação da farsa que foi esse sorteio hoje lá na sede da CBF.
Eles determinaram quem enfrentaria quem. Exatamente. Ficou bem claro aí. Desmoraliza o futebol brasileiro, né? E a gente já tem as datas bases, né? 28 de outubro e 4 de novembro ali a princípio. A CBF depois vai dar detalhado horários, né, locais. O que vocês acharam? Tá longe ainda, dá tempo o Atlético Goianiense E tem uma preparar. pergunta de $1 milhão. O Atlético pode contestar esse sorteio? O jurídico, né, da equipe rubro-negra já está avaliando, já está analisando o caso para ver se pode tomar alguma providência em relação a isso. Até é importante a gente destacar, tá, está longe, mas o Atlético terá alguns desfalques. Para esse 6, confronto contra no o Inter. mínimo, O né? Everton Felipe já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o Zé Roberto já jogou a Copa do Brasil pela Ponte Preta, um dos últimos reforços. O Arnaldo pelo Avaí. O Arnaldo também, que foi oficializado hoje pela equipe rubro-negra. Fora os Tem que os jogadores pertencem. que são do Internacional, que estão emprestados ao time goiano, como Dudu. o Dudu, que é lateral direito, e não vai ter o Dudu nem o Arnaldo, então já é um Natanael. problema. O Natanael também Tem o João e Vitor. o Ferrarez. E o Aí meia- o João meia Vitor, que é atacante, o zagueiro, Ferrarez. vai atuar possivelmente mais uma vez São improvisado dois no lateral titulares, direito. a rigor, né? São apenas dois. Mas Essa você briga- perde uma mas, opção também, né, Evandro? O Zé agora- Roberto, daqui a um mês, a Sim. gente espera que ele já seja o titular. Essa questão de recorrer a alguma coisa, quero ver qual é o clube que tem coragem de entrar contra a CBF. Ainda mais um clube menor. Nunca, ninguém vai discutir isso. Ficou mais ou menos comprovado ali uma farsa no sorteio. Mas não tem um que vai peitar a CBF. Todo mundo caladinho, vai jogar e pronto. Não vale a pena. Mas, Não gente, vale. foi absurdo isso. Ali, contra imagens, não há palavras, né? Olha o que isso. pode fazer é anular o sorteio, fazer outro. Né? Sim. Tudo bem. O Roger era melhor para dar o drible, né, dentro de campo. Fora de campo, foi um desastre completo. Foi um trapalhão, na verdade. talvez não tenha culpa, deve ter sido orientado para isso. Mas sabe, à medida que ele aceitou isso, que ele Sim, fez, ele tem a culpa, né? Exatamente. Evandro, e esse empréstimo de jogadores tem dado muita dor de cabeça aí para o técnico Wagner Mancini, né? Afinal de contas, próprio Internacional, quando foi enfrentar, já são 3 que não pode. Eu acho isso ridículo, né? Porque na Europa não tem isso. Empresta um jogador, ele joga normalmente. Se você empresta, porque ele não está servindo para o seu time. Se não está servindo, você não deve temer que ele enfrente o seu time depois. O saudoso Leleco, ele dizia o seguinte, lembra? Tanto que ele é querido, quanto ele faz falta, né? Ridículo, grotesco, caricato e estapafúrdio. Que saudade do Leleco, viu? Ontem a gente já não teve o Janderson e o João Vitor contra o Corinthians. Contra o São Paulo, na quarta-feira que vem, o Atlético já não vai poder ter o goleiro Jean. Então, olha que dor de cabeça que é essa Esse regra. já é um problema. O Jean sair hoje do gol do Atlético é terrível. Não porque o Kozlinski não seja um grande goleiro, que o é. Mas é um jogador que está sem atuar, né? E é difícil você pegar, voltar. No Goiás tem acontecido isso. De vez em quando Marcelo Rangel entra e corresponde plenamente. Né? O Kozlinski, pela qualidade dele como goleiro, talvez faça o mesmo. E por conta daquela polêmica envolvendo o Jean, ninguém o contrataria, né? Houve uma polêmica... Ponto para o Adson, que assumiu. Exatamente. Houve uma polêmica muito grande. Ele teve peito, né, para dizer o seguinte, vou contratar, porque eu vou dar uma segunda chance para o ser humano e, acima de tudo, ele acreditou no potencial, recuperou o ser humano, pelo menos a gente espera que isso tenha acontecido, e levou um jogador para vestir a camisa número 1 do Atlético, um jogador que está dando um resultado extraordinário. Eu concordo com você, Evandro. Hoje não dá para a gente contar no dedo das mãos, né, goleiros que têm atuado como ele. E o Atlético liberou também o lateral esquerdo Luiz Henrique, né, de 22 anos. Com a chegada do Natanael, ele acabou perdendo a oportunidade ali na equipe e vai jogar a Série D pelo Mirassol. Essa é a notícia do dia. Nem jogou, né? Nem jogou, não chegou, É um desconhecido. não teve chance, né? Agora, eu falei também sobre o Jean, a qualidade, ele joga praticamente como um líbero. Ontem, muitos Como ele momentos, toca né, bem com a perna canhota, né? Eu acho que o Jean, no dia que faltar, tem uma camisa 10 para ele, bate bem de meia ali. Ontem, em muitos momentos do primeiro tempo, a gente viu isso. O time do Corinthians muito recuado, o Atlético abrindo os laterais para aumentar ali a amplitude do time, né? Os dois zagueiros abriam e o Jean jogando como um líbero mesmo, sempre iniciando as jogadas, fazendo lançamentos. Agora a gente tem que cumprimentar, voltando aí a falar do Atlético, o Mancini, né? Sim. Bendita hora que o Adson abençoadamente ficou calmo. Teve o juízo de continuar com o Mancini como técnico, que ele balançou, né? Com a derrota para o Goiás, depois uma derrota para o Inter, deu uma balançada.
mas o Adson segurou e o Mancini faz um belíssimo trabalho. Só falta concluir as jogadas em gols. Só falta transformar o grande futebol em vitórias. E geralmente o Adson não tem paciência com o treinador. Exatamente, a gente comentou isso, que ele conseguiu ficar tranquilo, respirou fundo e deu certo. Exatamente, deu uma cara para esse time do Atlético, é um time com padrão de jogo e, especialmente, tanto dentro quanto fora de casa, o Atlético joga da mesma forma. Propõe o jogo, não fica recuado, não tem medo de adversário, vai para cima. Falta mesmo conseguir as vitórias e ser mais eficiente. Ó, cumprimentando aqui o pessoal que está mandando um recadinho para a gente, o Hélio escreveu o seguinte: melhor programa de esporte do estado de Goiás. E é com esse elogio que a gente chama um intervalo rapidinho, continua aí na audiência.